Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje, nós vamos destrinchar direto o capítulo de abertura explosivo de uma das alegorias políticas mais famosas de todos os tempos, a Revolução dos Bichos. A ideia aqui é focar exatamente naquele incidente incitante que dá a faísca para a narrativa inteira, usando as descrições ricas do texto original para entender como uma ideia sai do papel e vira um movimento. Para colocar as coisas em perspectiva, a gente precisa olhar para a grande questão filosófica dessa cena inicial. O que acontece quando os oprimidos finalmente percebem o poder coletivo que têm? Essa é aquela sementinha de dúvida e depois de rebelião que é plantada na mente de cada animal da fazenda. É uma premissa fascinante que guia toda a lógica desse primeiro capítulo. Entender essa faísca é fundamental para compreender como as revoltas ganham forma na literatura e na nossa própria história. E o mais irônico de tudo é que isso começa não com um grande ato heróico, mas com um simples erro humano. E isso nos leva à seção 1, o descuido de Jones, a falha humana. Lá na Fazenda Solar, a Manor Farm, o proprietário, o Sr. Jones, está num estado bem deplorável. A falha que abre as portas para a Revolução não é uma decisão política calculada, é pura negligência. O Sr. Jones trancou os galinheiros como sempre, mas estava bêbado demais para lembrar de fechar as portinholas laterais. Imaginem a cena, a lanterna balançando de um lado para o outro, ele toma aquele último copo de cerveja e simplesmente desaba na cama enquanto a esposa já está roncando. Esse descuido bobo é o que fornece a oportunidade perfeita. É exatamente no momento em que a luz se apaga e a vigilância humana falha que os animais encontram a segurança necessária para começar a se organizar. E isso abre espaço para a nossa seção 2, Assembleia Secreta, uma reunião à meia-noite. O grande responsável por essa reunião atende pelo nome de Velho Major. Ele é um porco da raça Middle White, já com seus 12 anos de idade nas costas. Apesar de ser mais gordinho e ter aquelas presas que nunca foram cortadas, o texto descreve com uma aparência super sábia, majestosa e benevolente. O respeito por ele era tão grande na fazenda que todo mundo ali topou perder uma horinha preciosa de sono só para ouvir o que o Beleza de Willingdon, como ele era conhecido antigamente nas exposições, tinha a dizer sobre um sonho estranho que teve. A forma como a chegada de cada animal à celeira é descrita mostra direitinho como funciona a hierarquia e a diversidade social ali. A gente vê desde o Benjamin, o burro, que é o mais velho e o mais mal-humorado do local, aquele tipo bem cínico que quase não fala e nunca ri, e logo em seguida chegam as vacas, que já se deitam ali atrás dos porcos para ruminar, super dóceis. Cada espécie vai se ajeitando do seu jeito, desenhando um mapa muito claro de quem é quem nessa sociedade. E então chegam as figuras mais imponentes e, curiosamente, as mais vulneráveis. O Golias, o cavalo de carga, é um gigante de mais de 1,80 m de altura, incrivelmente forte e muito respeitado por trabalhar duro, mesmo não sendo o mais inteligente. Do lado dele, e de éguas como a robusta Esperança, vêm os animais menores, tipo as galinhas, e uma ninhada de patinhos perdidos. Um detalhe belíssimo aqui é o cuidado absurdo que os animais grandes têm para não pisar nos menores. A Esperança chega a fazer uma espécie de muro de proteção com a pata. É uma solidariedade que já existe entre eles antes mesmo do discurso começar. Chegamos então na seção 3, a realidade da vida, marcada por miséria e escravidão. Fazendo uma transição para a retórica do discurso em si, o velho major começa avaliando friamente a situação. Ele divide a linha do tempo da vida de um animal em fases cruéis. No nascimento, eles recebem só a ração mínima para continuar respirando. Bateu 1 ano de idade, acabou qualquer traço de lazer ou felicidade. É só trabalho exaustivo. E no instante em que a utilidade acaba, o destino não é uma aposentadoria tranquila, mas sim um massacre com o que ele chama de crueldade hedionda. É com base nessa linha do tempo que o Major consolida o princípio da sua filosofia e manda a real. A vida de um animal é só miséria e escravidão. Essa é a simples verdade. O que chama muita atenção é que ele mesmo já antecipa as desculpas. Será que isso faz parte da ordem natural das coisas? Ou a terra da Inglaterra é pobre demais? Ele responde com muita firmeza: não, 1000 vezes não. O solo é excelente, o clima é bom, a fazenda poderia sustentar vários cavalos, vacas e ovelhas de forma digna. A culpa, então, definitivamente não é da natureza. O que nos leva à seção 4, o parasitismo humano, a raiz do problema. Se a natureza não tem culpa, a raiz do problema tem que ser palpável. O velho major aponta o dedo direto para a humanidade e a base política que ele apresenta se resume nessa frase fortíssima: o homem é a única criatura que consome sem produzir. Para ele,
O ser humano é o único inimigo de verdade, a causa primária da fome e do excesso de trabalho que domina todo mundo ali. Para provar isso, ele faz um contraste que não tem como contestar. De um lado, a imensa produção dos animais. Eles adubam o solo, dão leite, botam ovo, têm a força física para puxar o arado. Do outro lado, o consumo exclusivo do Sr. Jones. O humano é fraco para puxar um arado, não corre rápido para pegar um coelho, não bota ovo, não dá leite. Mesmo assim, o humano pega tudo para si e devolve só as rações mínimas para a força de trabalho não morrer de fome. E para deixar o argumento sem brechas, ele apela para as experiências de quem está ali no celeiro. Ele vira para as aves e pergunta quantos ovos botaram naquele ano e quantos realmente chocaram, lembrando que a maioria foi vendida para dar dinheiro para o Jones. Ele vira para as vacas e lembra dos milhares de litros de leite que desceram pela garganta do inimigo em vez de nutrir os bezerros. E o momento de maior ápice emocional é quando ele pergunta para a égua Esperança onde estão os 4 potros que ela teve, todos vendidos com 1 ano de idade. Ela nunca mais vai ver nenhum deles, e o que recebeu em troca? Só trabalho nos campos e ração seca. A situação piora na seção 5, o fim inevitável, o roubo da própria vida. Porque roubar a produção diária já é terrível, mas o argumento vai além. Eles roubam a vida em si. E nem os considerados mais próximos aos humanos, como os cães de caça, escapam. O texto descreve um destino bem macabro. O Major avisa que, assim que os cachorros envelhecerem e ficarem sem dentes, perdendo a utilidade, o Sr. Jones vai amarrar um tijolo no pescoço deles e afogá-los na lagoa. Nenhum animal tem a permissão de viver até o fim do seu tempo natural. E talvez o exemplo mais trágico dessa crueldade do sistema seja o do Golias. Sendo o trabalhador mais forte e dedicado de todos, ele escuta a dura previsão do seu próprio futuro. No dia exato em que aqueles músculos gigantes perderem a força, ele não vai ser poupado. O Jones vai vendê-lo para o abatedouro, onde vai ter a garganta cortada e, ironicamente, vai virar comida para os próprios cães. Ter uma força colossal não protege ninguém de um sistema que só enxerga lucro e utilidade. Finalmente chegamos à seção 6, o chamado à revolução, a solução final. Depois de esmiuçar toda essa exploração sistêmica, o discurso chega no ponto máximo. Ter consciência disso exige uma resposta. A conclusão lógica é muito direta. Se o homem é a causa de todo o mal, a solução é se livrar dele. O velho major convoca todos os camaradas reunidos a trabalharem noite e dia, de corpo e alma, para depor a raça humana. É uma declaração de guerra estrutural para recuperar os frutos do próprio trabalho. Ele não dá uma data, pode demorar uma semana ou 100 anos, mas para ele é uma certeza absoluta. A palavra de ordem que ecoa ali no celeiro é cristalina: revolução. E isso deixa uma reflexão profunda para a gente fechar a nossa análise. Quando as cortinas desse primeiro capítulo se fecham, a provocação que fica no ar é: será que reconhecer de forma aberta toda essa exploração e o roubo do trabalho é o primeiro passo inevitável em direção a uma revolta violenta? É exatamente essa faísca que mantém a gente fascinado pelo livro, com aquela ansiedade de descobrir o que vai acontecer quando os oprimidos tentarem traduzir essa teoria para a prática. Pessoal, muito obrigado pela atenção nessa nossa imersão visual. Esperamos de verdade que esse mergulho direto no texto tenha trazido uma nova perspectiva sobre esse clássico indispensável. Até a próxima!